Oi, pessoal. O bom relacionamento no trabalho é essencial para construir uma carreira bem-sucedida e ter um ambiente agradável, o que é muito importante, afinal é onde você passa parte da sua vida. Mas manter um clima amistoso muitas vezes é um desafio. Determinados perfis de colegas e algumas situações que surgem pedem paciência e bom senso. O programa de hoje discute esse assunto e traz dicas de como evoluir na profissão. Nós estamos recebendo a consultora em RH, Ana Carolina Nunes. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ana Carolina também, bem-vinda mais uma vez ao Câmara Muito Aberta. obrigada, eu que agradeço. Ana Carolina, eu abri esse programa falando da questão do ambiente de trabalho, né? A gente passa boa parte do nosso dia lá, às vezes um terço do dia ou mais do que isso. Consequentemente, um terço da vida estamos nesse ambiente e precisamos estar bem nesse ambiente, não é isso? Exatamente. É como você mesmo falou, a gente passa a maior parte do nosso tempo no ambiente de trabalho. Então, é a nossa primeira casa, né? Se a gente for ver bem, considerar é a nossa primeira casa. E os colegas de trabalho, consequentemente, são nossa primeira família também, né? Então, assim, para se ter um ambiente sadio, um ambiente realmente produtivo, né, tem que se ter, além, digamos, de um dos pontos que é muito importante, não só o visual, mas também a questão do bom relacionamento e comunicação. São pontos essenciais que tem que se ter realmente nesse ambiente que você convive e passa tão maior parte do seu tempo realmente. Eu tenho aqui alguns tópicos para a gente ir discutindo a respeito do comportamento que precisamos ter no ambiente de trabalho. O primeiro é a pontualidade. Qual a importância disso? Isso. A pontualidade traz realmente você se precaver de algum imprevisto. Então, se você, digamos, tem aquela questão de você ter uma reunião marcada a hora X. Então, se você conseguir chegar um pouquinho antes, meia hora antes, para evitar qualquer tipo de imprevisto. Porque muitas vezes a pontualidade diz quem você é em termos de suas atividades, no seu desempenho, entrega de atividades. Então, por exemplo, o seu chefe, seu diretor, seu líder lhe determina uma tarefa com prazo X. Se você já não tem pontualidade no seu dia a dia, no agendar das suas reuniões, no seu marcar ponto, né? Hoje em dia as empresas têm muito ponto eletrônico. Então, você tem que ter aquele cuidado. Então, imagina na entrega de prazos. Então, tudo isso está atrelado. Então, a pontualidade é um pré-requisito primordial que a gente tem que ter não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Pode fazer a diferença? A empresa, por exemplo, precisa demitir alguém, precisa cortar gastos e vai sair um funcionário ali. Isso pode ser decisivo e optar por fulano porque fulano é pontual? Pode sim, pode, porque assim, como eu falei, o ponto, né, que é algo que hoje as empresas estão usando muito, as empresas pagam multa por isso. Então, se não tem aquele ponto regularizado, se é um funcionário que coloca muito atestado, né, que realmente chega sempre atrasado, atrasado em reunião, atrasado realmente no dia a dia, então aquilo ali vai pesar na balança se for realmente para um caso de demissão. Então, tem que se ter muito cuidado com relação a isso. Agora, eu vou supor que aconteceu um imprevisto, de fato não é rotineiro, não é toda semana, não é sempre, mas aconteceu um imprevisto e hoje eu vou me atrasar. Qual postura que eu devo ter? Primeiramente, avisar a empresa, avisar a sua gestão, se não conseguir falar. Hoje em dia, o mundo está muito globalizado e tecnologia não se falta. Então, assim, rede social, WhatsApp se usa muito. Então, assim, entre líderes e liderados tem essa troca. Então, tenta falar com tua gestão, não conseguiu, deixa o recado com a secretária, mas avisa de alguma forma, porque vai que você tenha agendado com alguém, né? E aí, de repente, para esse alguém lhe esperar. Então, isso é importante, pelo menos ter o aviso prévio, digamos assim. Bacana. Outro tópico aqui, a vestimenta, as roupas, né, que a gente vai trabalhar. Diz muito sobre a pessoa, sobre aquele profissional? Diz, né? Eu sei que a gente tem uma postura, às vezes, com relação ao vestimento dentro do ambiente de trabalho e fora dele. Mas a gente tem que se manter de acordo, digamos, com o cargo que a gente ocupa. Se você ocupa um cargo de gestão, um cargo realmente que lhe requer estar sempre mais adequado com um terno, né, com um blazer, se for no caso da mulher, com roupas mais formais. Então, você tem que
atuar de acordo com aquela função. Então, no geral, é importante que você se vista de forma adequada, ponderada, né? Nada de exageros. Em acessórios, principalmente mulheres. Que exageros seriam esses? Explica pra Perfumes gente. também, porque a gente tem que ver que existem outros no nosso ambiente de trabalho. Imagina alguém que é alérgico, que trabalha junto com você e você chega com aquele perfume sempre exagerado. Então, assim, tem que sempre manter a cautela, né? Então, acho que roupas menos, como diz a história, quanto menos mais, na verdade. Então, assim, você está adequado para qualquer tipo de situação. No meio do dia, ele acontece uma reunião, então você está adequado, você vai fazer uma visita externa, enfim. Então, sempre é importante manter essa aparência mais discreta e sóbria. Eu tenho aqui também um ditado para a gente discutir ele, que diz o seguinte: a primeira impressão é a que fica. Isso deve ser levado a sério ou dá tempo de modificar essa primeira impressão? Ou pode correr o risco de nem dar tempo de modificar e você nem ser aceito naquele ambiente que você acabou de chegar, por exemplo? É um ditado bem complexo, mas assim, realmente nós, né, seres humanos, a gente é muito visual. Então, se você tem aquele primeiro impacto, opa, será que fulano é assim, né, a partir do que eu já visualizei agora de primeira. Mas quem vai fazer com que o outro tenha uma visão correta sua é você mesmo. Se você, a primeira impressão que fulano teve de você, e você continua se comportando de tal forma, realmente está mostrando que você é daquele jeito, ou seja, a pessoa acertou quem você é da primeira impressão. Mas é um ditado que pode ser, sim, né, alterado a partir do comportamento, da postura, né? Então, pode ser, entendeu? É um pouquinho complexo, mas, assim, muitas vezes acontece, se é a primeira impressão é que fica, mas a partir do momento que você conhece o outro, a partir de outras formas, né, que você visualiza em outros momentos, aí você vai realmente ter uma definição mais correta sobre aquela pessoa. Bacana. A gente tem outro tópico aqui a respeito da educação, do cumprimento ao entrar no ambiente, né, de dar um bom dia, uma boa tarde. Isso é importante. A gentileza. A gentileza. Gentileza gera gentileza. Né? Então, você desde no ambiente de trabalho, um exemplo muito comum, eu sempre digo, a gente tem que manter bem o relacionamento com todos, desde aquele vigilante, se tiver na sua empresa, até o seu gestor. Pessoal da limpeza, pessoal da administração, da recepção, porque são pessoas que estão atreladas ao teu dia a dia. Você depende deles. Uma hora ou outra você vai depender. Então, assim, é uma troca, né? Se você percebe que o outro, você dá um bom dia, o outro não responde, respeita, mas você fez a sua parte. Então, eu acredito, né, e tenho plena confiança de que isso aí é um princípio até da nossa vida pessoal. A gente tem que partir de casa com isso, né, e levar realmente para o ambiente de trabalho. Eu discuti esse assunto outro dia com um amigo e ele dizia assim: eu não fui contratado para ser palhaço, para ser bom, para ser humorista, para fazer ninguém sorrir. Mas eu dizia: a questão não é fazer ninguém sorrir, a questão é que ninguém é obrigado a lidar com o seu mau humor. Com certeza. Cumprimente, né? Faça o básico, pelo menos Faça a isso. sua parte, né? E até aquela questão que a gente estava discutindo anteriormente sobre autoritarismo. Muita gente confunde, né? Autoridade com autoritarismo. Então, parte muito da questão do gestor. É um exemplo. Então, parta do seu gestor, né? Realmente para os seus subordinados terem aquele exemplo. E, consequentemente, é uma cadeia, né? Age em ciclo. Então, a gentileza, a educação, o ser gentil, o fazer sua parte é de extrema importância e essencial. Você tocar aí num assunto importante também para quem é gerente, para quem está à frente de equipes aí. Aquela pessoa se torna um exemplo, né? Está sendo observada, está sendo vista e vai ser reproduzida, né? As atitudes dela. Isso é muito importante ficar atento. Muito, demais. Porque se você está numa empresa que tem um plano de carreira, né? E você sabe que você pode chegar no lugar do teu gestor, ele crescendo. Então, se você tem aquele gestor que você tem como um exemplo, em termos de ética, de postura, de cordialidade, de senso de equipe, de saber ser mais objetivo, de saber ser mais subjetivo. Então, assim, são pontos que você vai ter como exemplo e você vai querer seguir. É um espelho, na verdade. Então, assim, o gestor, né, eles têm que ter essa postura de poder repassar isso para a equipe e disseminar de forma positiva. Bacana. Outro tópico aqui a respeito da postura correta. Postura no sentido físico mesmo. Isso interfere uma pessoa que passa o tempo todo, por exemplo, de braços cruzados ou daquele jeito meio mal-humorado ou fazendo uma cara feia ali que ninguém é obrigado a conviver com aquilo? O corpo fala, né? Então, assim,
Imagina você, né, numa reunião e você está todo despojado. Então, você tem que se manter numa postura ereta, né, ouvinte, observadora. Isso é muito importante. Então, assim, a postura, o corpo, o pesar, realmente lhe dá uma clareza de como está você naquele momento, né? Eu até dou um exemplo. Recebi uma pessoa que ela estava tão parada na fala que eu disse, meu Deus, alguma coisa deve estar acontecendo, porque realmente, imagine você estar numa entrevista e você vem para mostrar o melhor de si e de repente você se mostra numa postura toda caída, recaída numa cadeira, dá uma impressão de quê? De desleixo, de que, poxa, eu vim fazer o que aqui? Então, você tem que passar a sua melhor postura em termos de estar ereta, de estar realmente correto, de estar ouvindo, de estar com aquele ar posicionado, que está prestando atenção no outro. Isso é muito importante. A maioria das empresas, das corporações, elas têm uns códigos de ética, né? Tem ali um regimento. Ao entrar na empresa, é importante fazer logo essa leitura e ter logo essa noção? Com certeza. Toda empresa tem sua visão, missão, cultura. Se a partir do momento que você entra no ambiente de trabalho, que você entra num segmento diferente daquele que você estava acostumado, ou até um primeiro, né, momento seu em termos de trabalho, o princípio de tudo é você conhecer sobre as questões éticas da empresa. Até para você poder se moldar a ela. Afinal de contas, vai ser o teu dia a dia. Então, você tem que realmente agir de acordo com os princípios básicos e éticos da empresa que você está atuando. Outro ponto, Ana Carolina, tem um certo marketing pessoal que talvez seja necessário fazer, do tipo, às vezes o profissional é super organizado, é pontual, é atento a tudo, mas ele não está se importando em demonstrar que ele está sempre atualizado, que ele está sempre organizado. E talvez o chefe não esteja percebendo, talvez os colegas não estejam percebendo. É interessante, de alguma forma, demonstrar que você está cumprindo com suas obrigações, sem exagerar, sem parecer também que você está ali querendo fazer um marketing para conseguir uma promoção, uma coisa do tipo. É importante você fazer o seu. Aquela questão, reconhecimento, né? Então, assim, quando você é um bom profissional, não precisa você sair dizendo quem você é. A sua própria postura, o seu próprio desempenhar nas suas atividades já diz por si só. Então, assim, é importante também ter para isso. Existem profissionais que, às vezes, retêm para si e não sabem passar para o outro. Não de forma, digamos, egoísta, mas de forma realmente que é dele. Ele sabe reter o assunto, sabe daquilo, mas não sabe passar. Então, assim, até isso é importante. Você saber ter essa postura e com que os outros percebam isso, porque é uma troca. Então, isso vai ser positivo. Mas não precisa exagerar. Então, essa questão do marketing pessoal, existem alguns tipos, né, no ambiente de trabalho, mas eu acho que quando você é um bom profissional, as pessoas lhe veem, né, e seu desempenho por si só já fala. Bacana. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para um intervalo. Logo na sequência, a gente volta falando mais sobre esse comportamento no trabalho e a importância de estar atento a tudo isso. Até já.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre a importância de termos um bom relacionamento no ambiente de trabalho e como isso pode ser fundamental para ter uma carreira bem-sucedida. Estamos recebendo a consultora em RH, Ana Carolina Nunes. Deixa eu voltar a esse bloco, Ana Carolina, falando do uso do celular no ambiente de trabalho. Tem gente que acaba compartilhando a conversa com todo mundo, né? Fazendo questão ali de falar onde esteve no fim de semana, algo novo que comprou. Parece às vezes que se aproveita da situação mesmo. Como é essa relação, como é que a gente tem que ter cuidado com isso? Então, o uso do celular hoje é muito constante. Até como eu falei, né, no primeiro bloco, a questão de troca de informações. Às vezes você está externo e você precisa falar com sua coordenadoria, seu estagiário, enfim, alguém da empresa e de repente você tem que usar, né, o celular. Então, assim, cautela sempre, né, controle, no sentido de... Tem algumas empresas que às vezes tem até um ambiente para você, às vezes, ir fazer uma ligação mais reservada, mas eu acho que o silencioso ainda, manter no silencioso, é o método mais adequado. Até porque, digamos, numa entrevista, imagina o celular toca, né, e você perde o fio da meada. Numa reunião, a mesma coisa. Então, só para eu te dar um exemplo, a primeira coisa que eu faço, né, num processo de técnica dinâmica de grupo é pedir para os candidatos, por favor, desliguem os celulares, porque vai atrapalhar no desenvolvimento deles. Então, assim, essa questão do uso, não só do telefone pessoal, né, até vinculando um pouquinho, é importante, né, se manter, quer conversar, quer compartilhar algo, enfim, espera a hora do almoço, espera a hora do lanche, né, e faz a tua ligação. E também a questão de conscientização com relação ao uso dos telefones, do computador, no ambiente de trabalho. Para fins próprios, Exatamente. particulares. Isso, tem que ter realmente esse cuidado também. Não ficar fazendo telefonemas, por exemplo, ali da empresa, né, para resolver suas coisas. Exatamente. Tem que Falando ter esse cuidado também. do celular, ainda ali na palma da mão, a gente tem acesso às tais redes sociais, que todo mundo tem seus perfis. É preciso também estar atento com o que anda postando, ainda que seja no seu horário livre, um horário que você está na festa, está na hora do lazer. Tem que estar atento a isso? Tem porque assim, você representa a tua empresa. Quando você sai dela e vai, por exemplo, fazer uma visita em um cliente, você está levando não só você, mas você está levando a tua empresa junto, né? O teu nome está vinculado àquela imagem da tua empresa. Então, assim, você tem que ter cuidado. Por mais que, a minha vida é pessoal, não tem nada a ver com o meio de trabalho, mas tudo está interligado, né? Como a gente sempre comenta, você conseguir ter essa distância entre vida pessoal é uma coisa e vida profissional é outra, não existe. Você tem que fazer com que as duas andem alinhadas. Nenhuma interfira na outra, mas que elas andem alinhadas. Então, assim, tua vida pessoal também diz um pouquinho quem você é no ambiente de trabalho. Então, você tem que ter cuidado, né? Até pela postura, pela função que você exerce dentro de um carro, dentro de uma empresa, perdão. Então, isso é muito importante, você está sempre sendo visado. Porque rede social diz tudo que você é hoje, né? Então, cada vez que você se expõe mais as pessoas vão saber quem é você. Então, assim, quanto mais reservado, melhor, né? Cuidado com o que posta, cuidado realmente os ambientes que você frequenta. Se você frequenta determinado ambiente, às vezes não precisa nem expor tanto. Então, assim, tem que ter esse cuidado com a tua imagem na empresa e realmente a tua vida pessoal. Falando dessa vida pessoal, vou trazer um tema que é a amizade no trabalho. Amizade ou até relacionamento amoroso mesmo.
são situações que podem gerar outras situações complicadas. Isso. Qual o limite do bom senso que a gente tem que ter para que não acabe atrapalhando uma amizade que você tem fora do ambiente do trabalho, porque você convive ali aquela pessoa sendo colega de trabalho? Então, você falou agora, o bom senso. Tem que ter o bom senso realmente, porque assim, existem aquelas pessoas que você tem uma maior afinidade, que você sai e é normal e natural e positivo você ter um relacionamento com o pessoal do trabalho, as pessoas que você convive mais, participar de comemorações, de festas, mas sempre com cuidado de não se exceder, né? Então, assim, essa questão de amizade fora do trabalho. Dentro do ambiente de trabalho existe o profissionalismo. Então, você não precisa deixar de ser companheiro, colega, compartilhar enfim, de vida pessoal, mas você primeiro procura ser profissional quando estiver naquele ambiente e fora dele você mantém sua amizade, certo? Então, assim, acho que você tem que partir sempre do bom senso, né? É o primordial. Mas claro que existem afinidades amorosas, existe uma afinidade maior de amizade, né? Mas você tem que sempre agir com cautela, até porque quando acontece, por exemplo, de uma pessoa com um cargo mais elevado e uma com um cargo menor se envolver, às vezes vai pender para o mais fraco. Então, tudo isso tem que ponderar e colocar na balança. Bom senso vale para todas as áreas da vida, né? Não é verdade? Eu tenho aqui também alguns perfis que circulam nas redes sociais que a gente encontra no ambiente de trabalho para a gente comentar. Tem o perfil da pessoa injustiçada. Aqui tem sempre o discurso que ninguém a elogia, É a que o vítima. trabalho não... A vítima, né? O trabalho não é reconhecido. Não é uma postura legal de se ter, né? Não. Ninguém é bom estar no papel de vítima. A gente tem que estar sempre no papel de uma pessoa que sempre é capaz, né, de mostrar o teu melhor. Então, a questão de se sentir vitimizada, de estar ali naquele papel de ninguém me ama, ninguém me quer, eu faço tudo e ninguém me reconhece. Não precisa disso. Se você é um bom profissional, as pessoas vão te reconhecerem sim. Deve ter alguma coisa errada se você tá nesse papel de vítima, né? Melhor olhar ali suas posturas. Às vezes está tentando a questão da barganha. Vamos barganhar, eu tô assim, vê se você me olha dessa forma. Então, assim, tudo é questão de você sendo quem você é, de forma não exagerada, né? Eu acho que você se dá bem em qualquer ambiente. Tem outro perfil aqui que a gente encontra em todo ambiente, que é o fofoqueiro ou a fofoqueira. Não é uma pessoa que vai acabar mais cedo ou mais tarde conseguindo uma briguinha ali com todo mundo, né? Pois é. Então, assim, você tem que lembrar que você ali na empresa que você trabalha, você está ouvindo a todo tempo informações sigilosas, informações que só convêm às pessoas que estão ali no ambiente de trabalho. Então, tem que ter esse cuidado para não levar as informações da empresa para fora, né, de forma que venha a comprometer, né, até algumas pessoas, enfim. E também aquela questão de falar mal do teu chefe, do colega de trabalho, com algum outro colega de trabalho também. Então, assim, evitar isso, né? Eu acho que fofoca não leva a nada, né? Essas informações acabam circulando Isso. e vai chegar até no chefe, até na pessoa que você falou. E cria aquele clima pesado, né? Aquela coisa sombria. E o ambiente de trabalho a gente não pode ter isso. Tá com algum mal-estar com algum colega, chega e vai diretamente até ele. Se realmente for alguma questão que não dá para ser, então chega no teu chefe imediato, se você tem uma abertura, se é uma coisa que está coletivo, né, perturbando o ambiente de trabalho, então alguém tem que intervir. Então quem vai intervir realmente é o cargo de liderança. Mas se está com algum atrito, chega diretamente na pessoa e conversa. Não precisa A, B, C, tá sabendo, não. Diálogo faz bem para a saúde de qualquer relação, né? Até porque entra num ponto que é a falha de comunicação e o telefone sem fio. Então, isso é muito perigoso. Às vezes, o que eu compartilho com você, que você já compartilha, a informação sai toda trocada. Então, às vezes, pode até denegrir a imagem do outro de forma que nem foi aquilo que aconteceu e se transformar numa tempestade, num copo d'água, né? Numa tempestade. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Outro perfil aqui é o puxa-saco bajulador do chefe. Tem muito ambiente de trabalho que tem esse tipo de personagem que acaba sendo visto não muito querido ali pelos colegas de trabalho e talvez pelo próprio chefe, né? Existe aquele que é mais... tá ali mais junto, né? O chefe ou alguém solicitou algo, ele já está fazendo. Pensou em solicitar, ele já está, né, prestes ali a atender.
Então, assim, existe, né, é aquela questão, tudo demais é veneno. Não precisa você exagerar, mostrar todo o tempo que você faz, o que deixa de fazer, enfim. As pessoas certas vão saber reconhecer. Então, sendo quem você é e mantendo sempre a questão de descrição, não deixando de ser simpático, comunicativo, cordial, mas tenta ter uma postura realmente profissional. Não precisa exagerar demais em tudo, é veneno. Bacana. Tem outros dois perfis aqui, engraçados até, que as pessoas comentam nas redes, que é a mulher ultra sexy e o galã oficial. As pessoas brincam que eles não andam, eles desfilam pelos corredores, né? Que de fato até entra um pouco no que você falou no primeiro bloco, de vestimenta, né, de postura. Tem, às vezes, esses personagens chamam a atenção por um decote, chamam a atenção por uma atitude ou outra, assim, né? Tem, acontece, né? É o exagero. E principalmente aquilo que eu falei, para as mulheres é muito importante isso. Então, assim, tem que ter cuidado realmente para não exagerar, porque o exagero, né, vai ocasionar até conflitos internos mesmo, né? E aí uma coisa leva a outra. Então, assim, a postura, né, a vestimenta diz muito. Então, você tem que ter aquilo que a gente falou, bom senso mesmo. Bacana. Bom senso. Tem um ponto aqui também muito interessante para a gente discutir, a proatividade. Todo chefe parece gostar dos funcionários ali proativos, né, que estão sempre querendo melhorar alguma coisa dentro da empresa. Isso pode ter um exagero e não ser positivo? Há uma pessoa que quer sempre se intrometer no que não é dela também, e aí vai precisar entrar o bom senso novamente aí? Pode, porque assim, você ter proatividade é muito positivo. Pessoas dinâmicas, pessoas ágeis, porque o mundo está muito competitivo, né? Você hoje trabalha tudo em cima de metas, em cima de objetivos a cumprir, de prazos. Então, se você realmente não for proativo, se você está sempre esperando pelo teu chefe te dar alguma atividade, pedir para você, se você sabe que pode, né, fazer aquilo, então faz, certo? Então, assim, sempre, né, não exagerando na dose, porque às vezes você pode tentar ser tão proativo demais que de repente pode entrar em questões que nem seriam viáveis. E aí, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Dentro dessa proatividade, desenvolver novas habilidades é sempre bem visto? Muito, muito. Aquilo que eu falei, se você tem um conhecimento, passa para o outro. É uma ideia nova, é uma dica boa, por que não testar? Né? Como se diz, 2, 3 cabeças pensam melhor do que uma. Então, às vezes, a visão que você tem no mesmo ambiente, na minha mesma sala, que eu não tenho, ajuda aquele ambiente. Então, por que não acatar? É importante, sim. É o tal trabalho em equipe, né? Exatamente. Um ajudar o outro e Exatamente. mais cabeças pensando. Inovação, novas ideias, né? Nova dinâmica para a unidade em si, para a função, para funcionar melhor, para ser mais rápido, otimização de tempo, aquilo que eu falei. Tudo hoje é prazo. Então, se você tem algo que você tem uma ideia boa que vai otimizar o teu tempo em relação àquilo e aumentar na tua produtividade, então sugere sim. Ô, Ana Carolina, qual postura que a gente tem que ter se a gente tem do lado da gente um desses perfis não muito agradáveis e aquilo está incomodando e às vezes nem dá para ficar no ambiente? O que é que a gente consegue fazer? Qual o limite de avisar o chefe ou de ficar calado e aguentar um pouco? É importante, assim, se você tem uma abertura com essa pessoa, chega como uma pessoa, né, que quer o bom, né, para ele e até para o trabalho em equipe mesmo fluir melhor. Chega e conversa, dá uns toques. Mas se for uma coisa que está incomodando o ambiente de trabalho, né, a equipe como um todo, então é importante que pelo menos o líder tome a frente, né, e chegue com essa postura. Acontece, tem casos que acontecem isso e as pessoas melhoram, porque às vezes as pessoas não têm o senso crítico e de repente passa batido. E aí às vezes só precisa de uma luzinha, de um estalo. E aí, poxa, tudo bem, são críticas construtivas. Então, tudo é a forma como falar, como se expressar e como solicitar. Importante aí também o ouvir, né? Se alguém tem uma Muito. crítica para te fazer, escuta, reflete, Muito. antes de rebater de vez, como se você fosse o ser humano e o profissional perfeito, né? E aí entra a questão da flexibilidade, da abertura, da não resistência, de você não estar sempre armado, de você estar aberto a ouvir. Ana Carolina, muito obrigado por todos esses esclarecimentos, Eu por que sua agradeço. presença aqui novamente. Muito bom e volte sempre. Ok, muito obrigada, eu que agradeço. Valeu. Câmara Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro que pelo Facebook estamos sempre em contato com você, na fanpage facebook.com/TV Câmara JP, onde é possível rever nossos programas, comentar, deixar sugestão de pauta.
Nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê. Tchau.